Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou iniciar uma série aqui no canal sobre o cérebro do corrupto. Já parou para pensar que existem especificidades neurais e diferenciações no cérebro de uma pessoa que tem maior propensão a ser corrupta do que outras? Eu muitas vezes me perguntei por que as pessoas roubam, ou por que elas se corrompem, ou por que algumas, mesmo após serem penalizadas ou presas, quando soltas, algumas delas voltam a se corromper. Foram questões que há muitos anos eu realmente questionava. E hoje a neurociência traz alguns estudos embasados que existem diferenciações cerebrais que faz com que uma pessoa seja mais propensa à corrupção do que outra. E nessa série de vídeos que eu gravei sobre o cérebro do corrupto, em cada vídeo eu vou trazer várias explicações embasadas de acordo com o cérebro e, obviamente, vou correlacionar com a neurolinguística, com a hipnoterapia, com toda a minha área. Então, continue assistindo que vai ser muito especial, ok? E o estudo que eu vou trazer aqui é do neurocientista Antoine Bétiard, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. E recentemente eu gravei um vídeo falando sobre vícios, onde eu trouxe a explicação dele sobre o porquê é tão difícil largar um vício, não é? E segundo o Bétiard, o mesmo acontece com um corrupto. Ele tem dificuldade de parar de se corromper, porque ele tem um ganho muito grande em nível neural, vamos dizer assim, que acontece lá no estriato ventral, popularmente conhecido como núcleo accumbens. Esse nome veio dos estudos feitos nos ratos, mas a gente acaba usando o nome núcleo accumbens para o ser humano também. O nome mais correto é estriato ventral, que é uma zona lá no cérebro límbico, no centro do nosso cérebro, nessa área emocional do cérebro, que faz com que a liberação de dopamina, de prazer, seja tão atraente que, se a pessoa não tiver um fortalecimento das conexões neurais do córtex pré-frontal, que é relacionado à razão, ela tende a ser uma pessoa muito mais impulsiva e acaba se corrompendo com maior facilidade. Tá? Então, se você não assistiu o vídeo que eu gravei sobre vícios, é muito importante, clique aqui no card se você está vendo pelo YouTube para você acompanhar. Tá, Lucas, mas que a pessoa se corrompe por um prazer, ou que a pessoa se droga por um prazer, porque libera dopamina, isso talvez já sei. E é verdade. Agora, o Antoine Bétiard trouxe uma novidade para esse estudo. E a novidade é que a grande parte das pessoas com propensão a maior corrupção, elas têm um déficit no seu córtex pré-frontal. Lembrando, gente, que segundo ele, todo comportamento corrupto tende a se tornar habitual, natural, automático. E a pessoa ela vai perdendo o medo de se corromper. A gente vê muito claro isso aí no Brasil, né? Quantas e quantas vezes políticos aí roubam, se corrompem, continuam roubando por décadas muitas vezes, não é mesmo? A gente vai discutir sobre tudo isso nesses vídeos. Vai ser muito interessante, eu estou muito animado porque você está aqui me acompanhando também. Ou seja, segundo o Antoine Bétiard, as pessoas com maior tendência à corrupção, elas têm uma deficiência neural maior, uma falta de atividade competente no seu lobo frontal, que seria o córtex. Córtex vem do grego, significa casca, tá? E por ter essa dificuldade de raciocínio, de ponderação, ele acaba se tornando muito mais impulsivo. Olha, o Freud já dizia em seu modelo id, ego, superego, né? O superego é aquela parte responsável por analisar os valores da sociedade, da família, da religião, não é? O id é o instinto, que é sexo, comida, dormir, instintos primários. E o ego fica no meio daquilo tentando lutar entre razão e emoção. E justamente a gente sabe que a inteligência emocional está aí nesse manejo entre a razão e a emoção. E aí o Bétiard traz algumas definições sobre o porquê as pessoas com um déficit no córtex podem ter uma propensão maior à corrupção. Não só a corrupção, mas a todo tipo de transgressão, vamos dizer assim. Bom, primeiro que o córtex pré-frontal é a última parte do cérebro humano a amadurecer. O amadurecimento do córtex tende a ir até os 21 anos de idade. E se tiver algum problema nesse amadurecimento, pode ser que a pessoa tenha um probleminha de funcionamento nessa área. Também pode acontecer por um trauma emocional. E aí a hipnose entra muito bem,
pois quando a pessoa passa um trauma muito grande, né, a amígdala cerebral dela registra esse trauma, passa para o hipocampo, que é onde fica as nossas memórias emocionais, e numa regressão, por exemplo, a gente acessa que parte do cérebro? O hipocampo, onde a gente navega por emoções reprimidas, por traumas e consegue promover uma ressignificação. Inclusive foi feita uma experiência com ratos que, quando separados precocemente de suas mães, tinham deficiências na evolução do seu córtex pré-frontal. Lucas, mas isso é uma dúvida que eu tenho. Por que ratos? Por que os cientistas sempre utilizam ratos, né? Se estamos falando de humanos. Bem, tem uma explicação sobre isso. Bom, primeiro que os ratos são utilizados há anos em pesquisas, pela facilidade do seu tamanho, por serem pequenos, serem mantidos com facilidade em lugares pequenos também, ocupando pouco espaço. Eles também se reproduzem muito rápido, têm uma vida estimada de no máximo 3 anos. E claro, tem um custo relativamente baixo, que permite a compra de grande quantidade de ratos pelos criadores de animais, ok? E também, segundo informações do site Life Little Mysteries, do Instituto de Pesquisas do Genoma Humano, os ratos são praticamente idênticos geneticamente, o que ajuda na uniformização dos resultados. Sem falar da anatomia deles, da fisiologia e da genética, que já é bem conhecida pelos cientistas. E também, surpreendentemente, uma pessoa pode ter uma lesão no córtex pré-frontal devido a uma pancada. E, gente, talvez foi uma pancada que nem deixou um hematoma, um ferimento, mas que um tombo que a pessoa levou, uma pancada que ela teve, que parece que nem foi tão grave e talvez tenha sido. Essa questão de lesão no cérebro, ela se tornou um grande estudo após um clássico da neurologia, que é o caso do Phineas Gage. Gente, o Phineas Gage era um norte-americano operário que trabalhava com explosivos para pedras. Não sei se você sabe, mas em lugares onde tem pedras muito grandes, é necessário, para extrair uma pedra, muitas vezes explodir ela para que ela se rache ao meio e aí você consiga partes menores. E esse operário, na época, né, eles utilizavam muito de barras de ferro para tapar, de certa forma, o explosivo. E aconteceu um acidente que, em uma certa explosão, uma barra de metal voou e entrou dentro da cabeça do Phineas Gage, conforme você vê na imagem aí. Olha só, gente, perfurou o córtex pré-frontal dele. E milagrosamente o Phineas não morreu. Ele foi socorrido por um médico chamado Dr. Harlow, que conseguiu fazer uma cirurgia e extrair essa barra de metal. E, aparentemente, o Phineas Gage ficou sem sequelas físicas. Voltou para casa. Foi até surpreendente para o doutor perceber que a barra de metal não afetou uma zona no cérebro chamada área da Broca, que é responsável pelo processamento motor e pela linguagem. Então, se tivesse pego na área da Broca, provavelmente o Phineas teria uma dificuldade motora ou na fala, e não pegou ali, mas pegou no córtex pré-frontal. Depois de extraída a barra de ferro, ele teve alta, foi para casa, porém o Phineas Gage começou a ter comportamentos impulsivos, comportamentos estranhos, e a família começou a relatar para o médico que ele estava extremamente impulsivo, sem pudores. Imagina só o que ele devia estar fazendo, né? Parecia que o Phineas estava sem o senso da crítica. Se ele tinha vontade, por exemplo, de abaixar as calças e fazer xixi aqui mesmo, ele faria, porque ele não tinha uma razão de falar, não, aqui não é o local. Ele agia 100% por impulso. Porém, somente após a morte do Phineas Gage, depois de algum tempo, o próprio Dr. Harlow, com autorização da irmã do Phineas, pediu a exumação do corpo e utilizou o crânio do Phineas para estudos. Isso virou um clássico da neurologia e foi estudado por vários médicos, que está inclusive na Universidade de Harvard. E aí neurologistas descobriram e discutiram isso, que uma lesão no córtex pré-frontal pode tornar a pessoa completamente impulsiva. E aí, obviamente, tiraram conclusões sobre várias áreas do comportamento. No caso, na aula de hoje, a gente está falando do porquê algumas pessoas são corruptas. Pode ser uma lesão no cérebro por uma pancada? Pode. Pode ser por um trauma de infância? Pode. Pode ser por uma questão genética? Pode. Pode ser por uma dificuldade na construção, na evolução do córtex cerebral até os 21 anos de idade? Pode também, são hipóteses. E aí o Antônio Ebetiara defende em seu estudo que pessoas com deficiência no córtex pré-frontal tendem a ter maior dificuldade de decisão
e também perdem a capacidade de ter pré-reação. O que é uma pré-reação? Vamos supor, quando você vai fazer uma atividade radical, vamos supor que você vai pular de paraquedas. Você chegar lá no alto e abrir a porta do avião, por mais que você esteja equipado, né? Imagina, você deve sentir um medo muito grande, um perigo muito grande. Isso acontece pela amígdala cerebral. E tem pessoas que decidem não pular, falam, não vou pular, por quê? É um medo grande. Então, as pessoas com deficiência no córtex pré-frontal, elas têm uma deficiência na amígdala. São duas, elas estão no lobo temporal. Então, essa estrutura da amígdala, ela é responsável por sentirmos sensação de perigo. É uma área instintiva, primitiva do nosso cérebro. Então, quando a gente sente perigo, a gente não faz. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que param de se corromper ou não são corruptas, não é porque elas são boazinhas, é simplesmente porque ela percebe a situação de perigo. Ela vê que ela pode ser pega, ela vê o risco daquilo, ela pondera o risco daquilo. E essa comunicação do córtex com a amígdala pode fazer com que a pessoa desista de furtar, de roubar, de fazer algum mal, porque a região do perigo é alertada, vamos dizer assim. E, estatisticamente, pessoas com lesão no córtex pré-frontal tendem a ter uma dificuldade maior de decidir e também de ter essa sensação pré-decisão que muitas vezes pondera, faz com que a gente, opa, não vou fazer isso porque é perigoso, não é porque eu não quero, mas porque é perigoso. Então, a nossa amígdala cerebral funciona como um radar social, percebe perigos, ameaças e nos alerta de tudo isso. Então, se uma pessoa tem deficiência nessa amígdala e, consequentemente, no córtex pré-frontal, ela tende a ter o sistema mesolímbico, o sistema impulsivo, muito mais dominante. Então, por ser mais impulsiva, ela pode passar por cima de valores culturais, por cima de valores da sociedade, de leis, inclusive. E você vai ver nos próximos vídeos que eu vou falar o porquê que, mesmo alguns políticos sabendo que eles podem ser presos, eles ainda continuam roubando. É algo que acontece no cérebro que deixa quase que impossível ele não fazer aquilo, que deixa aquilo extremamente tentador e faz com que ele se corrompa mais uma vez. Então, antes de você ir para o próximo vídeo, que vai ser postado em breve aqui nas redes sociais, quero saber a sua opinião abaixo. Quais outros fatores você acredita que levam uma pessoa a se corromper? Na sua opinião, por que um corrupto rouba e muitas vezes não para de roubar? Escreva a sua opinião abaixo e no vídeo seguinte a gente vai continuar essa discussão, ok? Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Thank you.